Youtubers, hoje trago um vídeo dedicado aos fãs da série É Melhor Se Não Perceberes, aquela da minha autoria que saiu em 2020. Como o tempo passa depressa. Nunca pensei que viesse a fazer um vídeo deste género, mas foi graças ao pedido da talentosa da youtuber Florzinha que ele está aqui. Para os que se lembrem, É Melhor Se Não Perceberes parou no capítulo 5, sem motivo aparente. Ainda cheguei a gravar o capítulo 8, conquanto não o tenha publicado na altura. Não vou continuar a produção da série, aviso já, mas vou ler e resumir o roteiro. Deem asas à vossa imaginação durante a audição. Não vou incluir os 5 capítulos iniciais, uma vez que estão disponíveis no YouTube, na playlist que vou deixar na descrição, para os interessados que ainda não assistiram ou para os que precisem de rever. Apenas farei a leitura do primeiro ato do roteiro, visto que o segundo está completamente desatualizado. E quando eu digo completamente, é mesmo. Foi essa história que impulsionou todas as que eu estou a escrever atualmente, pelo que muitos pormenores já mudaram no dito segundo ato. O primeiro, esse, não mudou nada e mesmo que eu quisesse alterá-lo não teria esse direito. Escrevi-o em 2020, aos 14 anos, com as minhas ideias imaturas, pouco detalhadas, um tanto levianas, clichês e demasiado dramáticas e mesmo assim, agora que tenho 17 anos, não posso alterar o que dei por finalizado. O que está feito, está feito. Alguns capítulos serão resumidos, outros lidos, mas o roteiro passará na tela. Aproveitem. Capítulo 6. Segredos e mais segredos. Vitória continua intrigada acerca do motivo de ter vindo para a mansão. Laurent, Jasper e Bella e Orfeu conversam sobre o que têm a contar a Vitória, quando o farão, como o farão e como ela irá reagir. Interrogam-se também sobre a situação sigilosa e misteriosa em que se encontram, pois não a compreendem totalmente. Mencionam caçadores que os podem invadir a qualquer momento. Dispersam-se para que Vitória não os encontre naquele colóquio. Ela depara-se com Orfeu no jardim e decide pedir-lhe mais informações. Capítulo 7. Já que queres tanto saber. Orfeu sugere uma reunião familiar para esclarecerem de uma vez por todas as dúvidas de Vitória. Ela concorda, com esperança de vir a descobrir toda a verdade, embora Orfeu lhe diga que ela nunca ficaria a saber de tudo. Convida-a para um passeio pelo jardim. Ao ver o portão aberto, pensa em fugir como meio de escapar à situação. Orfeu não a impede, julgando que ela não iria muito longe. Mas passaram copiosos minutos e ela não regressava. Tinha de ir procurá-la. Esbarraram-se na floresta. Vitória tinha um pequeno arranhão no braço e afirmava ter visto lobisomens, que descreveram seu sangue como tendo odores semi-vampiros. Orfeu encaminha-a para a mansão, trata-lhe da ferida e sugere-lhe que descanse até à reunião, sem nunca lhe dar explicações. Capítulo 8. A verdade. Quase. Vitória acordou com uma batida na porta. Orfeu. Acorda, Vitória. A reunião de família é agora. Já estamos todos reunidos à tua espera. Vitória, em murmúrios. Finalmente. Vitória desceu, acompanhada por Orfeu, e foi para a biblioteca, onde encontrou os seus padrinhos e Bella. Muito bem. Agora que estão todos presentes, posso começar por dizer o que sei e depois vocês explicam a história melhor. Durante o tempo que estive aqui, não consegui descobrir quase nada sobre o segredo por detrás do desaparecimento dos meus pais. Mas comecemos por si, Bella. É verdade que era amiga dos meus pais, mas devia ter-me dito que nunca quis que eles se casassem e tentou afastá-los. Não resultou. Padrinhos, agora à vossa vez. Por alguma razão não me contam o que se passou com os meus pais e antes disso, assim como a razão de eu ter vindo para aqui. Ainda não tenho as respostas, mas de certeza que estão na carta que eles deixaram, provavelmente. Hipnotizaram para que eu me esquecesse de boa parte do meu passado. Ainda não sei o que se passou de qualquer forma, por isso resultou. Trouxeram-me para aqui e não me deixaram sair da propriedade da mansão. Novamente, alguma intenção ou razão subentendida, mas agora vou descobrir qual é. Querida Vitória, devia ter-te contado isto mais cedo, mas nunca tive a coragem. Não sabia se era seguro contar-te antes de eu resolver as coisas, mas acho que chegou a hora de saberes. O teu pai é um vampiro de uma família amaldiçoada. Ele nunca me transformou em vampiro, já que eu não sou um, mas eu sabia que ele tentaria algum dia. Felizmente, tu nasceste completamente normal, sem sinal de maldição. Sendo assim, segundo as tradições vampíricas, o descendente de um vampiro amaldiçoado com uma humana feiticeira tem de ser sacrificado no seu 17º aniversário, se for o tal. Tu és a tal. E sacrificado como? Mordido por um vampiro a ti destinado, por ser o tal também, e sofrer uma transformação. Se sobreviveres, estás livre.
É injusto teres de pagar pelas leis dos nossos antepassados. Assim que fores mordida por um, és dele para sempre. Perdoa-me. Se te estiveres a perguntar o porquê de não te lembrares desses pormenores e do dia que desaparecemos, é porque te apaguei a memória. Era demasiada coisa para ti. E isto não é tudo. É apenas uma pequena mentira para te afastar da real verdade. Mas tudo isto te vai levar ao ponto central. PS. Aqui está a parte da foto que não encontraste do dia da minha transformação. Nesta foto ainda estavas a ser formada. Com amor, a tua mãe. Vitória olhou incrédula para a carta. Ainda não acreditava que afinal era mesmo melhor se ela não soubesse. Dentro do envelope vinha mesmo o bocado da foto que ela não encontrou. A sua mãe estava a segurar o lenço com a mancha vermelha e tinha uma ferrada de vampiro no pescoço. Laurent. Foi inicialmente por isso que Bella, a tua tia, não quis que os teus pais ficassem juntos. Ela sabia os riscos e não quis que isso acontecesse. Mas a história não é assim tão curta. Vitória. Impossível. Não posso crer. E o que é que a minha mãe quis dizer com pequena mentira para te afastar da verdade? Bella. É que a história não é tão curta quanto parece. Esta lei é insignificante comparada com tudo o que está a acontecer. A tua mãe lembrou-se bem dessa história. Se bem que essas leis têm de ser mudadas. Vitória. O quê? Bella. Essa história ainda não é para aqui chamada agora. Vamos com calma. Vitória ficou de olhos postos na carta e na foto e teve de se sentar, pois ainda estava meio atordoada com tudo o que ouvira e com tudo que lera. Vitória. Então, o Orfeu é o vampiro escolhido para ser o mordedor? Laurent. Ele é mais do que isso, mas é melhor se ainda não souberes essa parte. Ele é como tu, filho de pais, vampira feiticeira e humano. Ele nasceu vampiro, tu não. Além disso, isso tem a ver com as gerações e os escolhidos para... Digo-te em breve. Vitória. Mas assim vamos continuar sempre com o mesmo? Nunca mais vai acabar isto? Laurent. Há esperança que vocês possam mudar as coisas. Vitória. É injusto! Orfeu. Para nós os dois. Jasper. Murmúrio. Proclamou-se, vejam só. Vitória. Há alguma alternativa? Laurent. Se mudarem a lei? Jasper. Que foi criada por aquele estúpido nosso avô. Vitória. E como é que fizemos isso, hã? Bella. Está no livro de vampiros que encontraste. Tem-o aí? Vitória apontou para a mesa à frente do sofá. Bella pegou nele e abriu no capítulo da mitologia vampírica. Romance entre humanos e vampiros. Se tiverem descendente e se nascer humano, tem de ser sacrificado, transformando-se no seu 17º aniversário, para que cumpra a linhagem de vampiros futura. Como acabar com esta lei vampírica? Sacrifício de gerações. Tem aqui uma nota manuscrita. Arriscar e não sacrificar ninguém? Vitória. Quem escreveu isso está a dizer-nos para arriscar e não cumprirmos a lei dos vampiros? Bella. Sim. Além disso, nunca ninguém experimentou e ninguém disse que iam ter uma punição por isso. Vitória. Então é isso? O meu aniversário de 17 anos é daqui a umas semanas e eu vou ignorar a profecia? Jasper. Profecia nenhuma. É só uma coisa estúpida que as pessoas acreditam mesmo que acontece. Laurent. Preferem prevenir? Percebe-se. Vitória. Eu vou para o meu quarto. Isto é demasiado para mim. Nem quero saber o resto da história. Não por enquanto. Levantou-se e saiu do compartimento. Ficou tudo em silêncio. Entrando-se no seu quarto, ela deita-se na cama e chora. Lembra-se do baú dos seus pais e percebe o que realmente significava. O lenço com a mancha tinha sido de limpar as gotas de sangue da sua mãe, assim que se transformou. A rosa, que parecia ter um guiso, tinha na verdade comprimidos para controlar a sede de sangue. O coração descozido tinha um antídoto contra antivampiros. Vitória. Esta história é como uma bala na minha cabeça. Capítulo 9. Pressão amorosa. Orfeu encontra Vitória a ler no jardim. Saudam-se antes de ele ir direto ao ponto. Quer saber se ela se importaria de ser ele a mordê-la, pois, caso contrário, ela seria de outro vampiro para sempre. Vitória hesita e, como ele insiste com impertinência, ela admite que só quer esquecê-lo e que deseja que ele se vá embora. Ele ofende-se e abandona-a.
Vitória comenta o sucedido com a madrinha. Firma cada vez mais o seu desejo de só querer esquecer aquela situação. Enquanto isso, Orfeu arquiteta planos de vingança. Capítulo 10. Provador. Orfeu ia a sair da mansão quando Vitória o deteve para lhe pedir desculpa, embora não estivesse arrependida. Ele não aceita o pedido e vai-se embora. Ela receia o pior. Uns dias mais tarde, Bella e Vitória falam sobre Orfeu, que há muito não é visto. Bella descreve-o como perigoso e lamenta ser o vampiro escolhido de Vitória. Essa nutre desejos de mudar as regras do reino. Orfeu planeia maleficamente o seu plano atroz. Mas afinal, é Armando quem o está a controlar e a impeli-lo para o mal. Atira-se ao chão e agarra os cabelos para expulsar o malvado vampiro da sua mente. No dia subsequente, Orfeu aparece na mansão para falar com Vitória. Ele decide ir a reconsiderar e pede-lhe perdão, falando conscientemente. Vitória fica perplexa. Ele sorri-lhe pela primeira vez. Ela desconfia e decide ficar alerta. Capítulo 11. Esperança renasce novamente. Vitória e Orfeu encontram-se para uma dança. Laurent vê-os por acaso. Quando ficam as duas a sós, a madrinha pergunta-lhe se já resolvera o mal-entendido com Orfeu. Vitória supõe que sim, mas desconfia. Laurent recomenda-lhe que relaxe. Falam sobre a noite do jantar a 4, em que a bebida era sangue, e Laurent acaba por admitir que nesse dia tinha ido caçar e que há uns dias tinham encontrado uma carta. Vitória lê-a. Querida Vitória, podemos finalmente dar-te notícias do nosso estado. Daqui te escrevo o teu pai. Não sei da tua mãe. Mas para resumir a história, houve uma perseguição de caçadores aos vampiros e acertaram a tua mãe com prata. Como sabes, a prata mata ou fere vampiros, assim como o sol, só alguns, alhos e água benta. Não a consegui encontrar depois disso. Eles estão a preparar novas armas contra vampiros. A mãe do Orfeu está aqui. Ela disse que o pai dele partiu para escapar dos problemas de Soderes. Estamos contidos, mas estamos por perto. Espero poder te ver no teu aniversário. Do teu pai. Vitória ficou extremamente feliz e quis dar as boas novas a Orfeu. Deu-lhe a ler a carta, mas ele ficou, ao invés de contente, assustado e cético. Nada garantia que os pais deles ainda estivessem vivos. Iria esperar até o sol se pôr para se ir embora. Vitória duvida que ele arda ao sol e empurra-o para longe da sombra. Descobre que a pele dele cintila. Orfeu tinha um mau pressentimento quando saiu da mansão. Ao atravessar a floresta, ouviu passos e avistou caçadores com armas. Procurou um local para se esconder, mas o tiro de uma bala foi mais veloz que ele e atingiu-lhe um braço. Ouviu brados enquanto corria para longe dali. Encontrou uma gruta com uma luz ao fundo. Julgou ter morrido, mas afinal era algo bem diferente. Capítulo 12. Reencontro. Orfeu. Mãe? E pai de Vitória? Aracna. Estás ferido. Acertaram-te com prata. Orfeu. Deve ter sido. Aracna. Chega-te mais perto. Eu trato disso. Damien. Eu vou verificar se ainda há caçadores lá fora. Orfeu aproxima-se ainda sem acreditar que estava perante a sua mãe, enquanto Damien foi até à saída da gruta. Aracna. Se tiveres sorte, a bala pode ter saído ou não ter perfurado muito. Tira o casaco para o ver. Orfeu tentou tirar o casaco, mas gemeu de dor. Aracna levantou-se e ajudou-o. Aracna, senta-te e respira. Orfeu sentou-se. Aracna desapertou-lhe os botões traseiros e observou a ferida. A bala não tinha perfurado muito, mas estava um pouco enterrada. Como não tinha uma pinça, usou mesmo uma faca para tirar a bala. Orfeu conteve-se, mas gemeu de dor. O sangue escorria pelas suas costas. Aracna pegou num pano limpo e limpou-lhe o sangue. Pôs-lhe álcool na ferida e Orfeu continuava a gemer. Fez-lhe uma ligadura e ajudou-o a colocar o casaco de volta. Ambos levantam-se. Orfeu. Estão aqui há quanto tempo? Aracna. Não muito. Vínhamos visitar-te e mais à Vitória, mas durante o caminho deparámos-nos com caçadores de vampiros que estão a rodear o sítio. Damien. Estão a preparar novas armas agora. Vão usar alhos, lanças de madeira. Parece que hoje ainda não usaram as armas novas. Orfeu. Eles tinham um novo recruta, desajeitado. Damien. Costumam apenas recrutar mulheres. Mulheres psicopatas. Orfeu.
Não sabia que existiam desse tipo de mulheres neste século. Damien, o século não importa quando nós somos vampiros e nos conhecem. Orfeu, certo. Sobre isso, não acha melhor poupar a sua filha à transformação vampírica? Damien, sem dúvida. Mas como vampiro ela sempre se defenderia melhor. Orfeu, mas apesar disso também há pontos negativos. Ela ficaria vulnerável a prata e sol. Damien, ela pode não ser uma vampira das trevas? Aracna, assim como tu não és. Orfeu, apesar do meu nome. Aracna, os nomes não definem as pessoas, são apenas indicadores de identidade. Orfeu, muito bem, e o que fazemos agora? Damien, fica connosco esta noite e amanhã de manhã vais embora e avisas o sucedido na mansão. Diz-lhes para se prepararem para uma luta. Orfeu, assim farei. Enquanto Damien, Aracna e Orfeu dormiam, os caçadores de vampiros continuavam na patrulha. 3 mulheres e um rapaz estavam a vigiar a área. Uma das mulheres estava perto do rapaz, o novo recruta, para lhe cascar sempre que fizesse o movimento errado. Poe. Seu desajeitado estúpido! Não sabias que só acertamos no vampiro em específico? O outro é para capturar de outra forma, mas deve ser cego para não veres que aquele não era o que estávamos à procura. Reaper. Não volta a acontecer. Preciso de rever quem é esse Armando. Poe pisa-lhe o pé e ele geme. Sabes que a chefe não gosta de falhas. Temos de manter o disfarce de mausões. Eu sei. Tira o pé de cima do meu. Poe assim fez. Então se sabes, da próxima vez não sejas um falhado. Entraste para ser um caçador de vampiros, ou um falhado que nem sabe disparar. Eu quero ser um caçador de vampiros. Prova-o. Continuaram a patrulha, mas ninguém se via naquelas paragens. Não podemos já ir embora? Olharam todas para ele. O que é que foi isso? Eu acho que não ouvi bem. Amaryllis, podes deixá-lo. Fizeram todos uma vénia quando viram a chefe. A chefe estava a usar umas luvas com um vestido de mangas compridas e tamanho médio, aberto dos lados para poder lutar. Tinha umas calças justas e boas de couro comprido. Andava sempre coberta, fizesse um calor tremendo ou não. Amaryllis. Amanhã o Reaper vai ficar na floresta para ver se passam vampiros durante o dia e para ver se Damien passa. Lembrem-se de manter o disfarce. Não podem saber as nossas verdadeiras intenções. Poe. Com todo o respeito, chefe. Mas não acha que seria melhor se fosse eu a fazer a patrulha? Amaryllis. Não. Tu ficas comigo. Está na hora do nosso novo recruta provar do que é capaz. E foram-se embora. Reaper foi a mancar durante o caminho todo. Capítulo 13. Confronto e reencontro. No dia seguinte fizeram o combinado. Reaper foi para a floresta fazer a vigia e a chefe e as outras 3 caçadoras foram com ela. Enquanto isso, Orfeu acabava de acordar. Sentia a dor aguda no seu ombro direito e custava-lhe a mexer-se. Levantou-se desajeitadamente e juntou-se aos seus companheiros que já estavam a pé há algum tempo. Damien, temos de encontrar a mansão e avisá-los. Orfeu, a Vitória já sabe, quanto aos outros não sei. Damien, de qualquer forma temos de ir. Saíram da gruta e esgueiraram-se entre as árvores para prevenir serem atingidos por alguma arma dos caçadores de vampiros. Verificaram que a floresta estava deserta. Não havia sinal de caçador algum. Saíram dos seus esconderijos e continuaram a andar normalmente. À medida que se deslocavam em frente, mais era notável uma silhueta a andar de um lado para o outro. Orfeu, olhem! Aquela deve ser a silhueta de algum caçador. Parece estar armado. Devíamos aproximar-nos. Damien e Aracna consentiram. Continuaram a esgueirar-se entre as árvores até chegarem perto do caçador, que mancava ligeiramente. Elas tinham de me deixar aqui sozinho, mas eu não tenho medo. Eu sou um gai! O que foi aquilo? Orfeu havia pisado um pequeno ramo. Damien sinalizou-lhe que fizesse pouco barulho com o gesto. Reaper olhou em volta, mas não viu ninguém nem nada suspeito. Deve ter sido só impressão minha. Ufa! Como eu estava a dizer, eu sou um caçador de... Vai! Quem está aí? Voltou a ouvir sons e virou-se repentinamente para ver o que era. Grande erro. Aproximou-se do barulho.
Quem está aí? Eu estou armamado, ouviste? A sua voz tremia-lhe cada vez mais à medida que se aproximava do local dos sons. Repentinamente, Reaper saltou para o local dos sons em posição de disparo e com a pistola em riste pronta para o fazer. Que estranho! Baixou a pistola e virou-se. O que viu pegou-o tão desprevenido que soltou um grito desafinado e deixou cair a pistola. Ainda tentou apanhá-la, mas foi encurralado, não podendo fugir. As figuras de 3 vampiros a cercá-lo deixaram-no petrificado. Reaper ia avançando para trás à medida que eles se aproximavam, até bater em alguma coisa dura e áspera. Batera contra uma árvore e os vampiros estavam cada vez mais próximos, sufocando-o. O que é que querem de mim? Orfeu apertou-lhe o pescoço. Vais contar-nos qual é o vosso interesse em matarem vampiros. Já! Damien. Estás a apertar-lhe o... sim, o pescoço. Pois, culpa minha. Fala! Reaper pondo as mãos no pescoço. Elas não querem matar-vos a todos. O que é que tu sabes? Elas não me contaram muito. Só sei que elas querem descobrir onde está o Armando e... o que é que já descobriram? Eu não sei. Aqui em Suderge não há muitos vampiros que saibam sobre ele. Mas segundo elas, há um santuário por aqui que explica as origens de todos os seres místicos. Acham que as leva a algum sítio? Sabes-me mais alguma coisa? O que eu vos contei é tudo que sei. Orfeu, devíamos confiar nele? Ele é um caçador de vampiros. Não temos más intenções. Muito bem, então tu ficas aqui e ages como se nunca tivesses falado connosco. Entendido? Claro. Orfeu, Aracna e Damien foram-se embora e deixaram Reaper sozinho. Este voltou a pegar na arma e finalmente pôde respirar decentemente. Acham mesmo que eu não ia contar nada? Óbvio que a chefe vai querer saber que ele esteve por aqui. O plano vai como planeado. Ele ouve novamente um som e grita, continuando a patrulha. Enquanto isso, a chefe dos caçadores de vampiros e a sua fiel companheira Poe chegaram à mansão. É esta a mansão, não é? Chefe. Sim, é. Poe. Acha que vamos conseguir? Chefe. Sim, o plano é perfeito. Poe. Muito bem. E continuaram o seu rumo. Pouco depois, Orfeu, Damien e Aracna chegavam finalmente à mansão. Damien. Nem acredito que estamos aqui. Orfeu. É ela novamente, suponho. Damien. Entremos. Bateram à porta. Bella abriu, pensando que ainda pudessem ser as caçadoras de vampiros. Damien? Aracna? Capítulo 14. Conversa sobre o passado. Bella. Não posso crer. Bella estava boquiaberta. Laurent. Está tudo bem aí? Damien. Não pode. Damien. Laurent. Bella. Há quanto tempo? Jasper, Vitória, venham aqui! Jasper e Vitória vieram a correr e também ficaram surpresos. Pai? Estavam sentados na sala. Bella estava a cuidar das feridas de Orfeu, enquanto Vitória e Damien estavam a ter uma conversa já muito pendente. Por que é que me deixaste? Onde está a minha mãe? Teve de ser. A tua mãe desapareceu durante o confronto com caçadores de vampiros. Conta-me tudo desde o início. Muito bem. Desde o dia em que te deixámos. Sim. Foi nesse dia em que encontramos pela primeira vez os caçadores de vampiros. Estávamos na floresta e tu afastaste-te. Disseste-nos que tinhas encontrado algo muito interessante. Quando te seguimos para vermos o que tinhas encontrado, ficámos tão surpresos como assustados. Apenas alguém especial poderia ter encontrado aquilo. O que foi que eu encontrei? Damien fechou os olhos e não respondeu. Muito bem, continua. Nunca a devias ter descoberto. Os caçadores de vampiros avistaram-nos ao longe e não pudemos fazer mais nada do que esconder o teu achado, de modo a que mais ninguém o encontrasse, o que ficou permanente até agora. Fugimos o mais depressa possível, mas estávamos com pouco tempo. Os teus padrinhos, ou os meus irmãos, como preferires, vieram buscar-te após termos encontrado um local seguro. Assim que eles chegaram, a tua mãe lançou-te um feitiço de obliteração que só começou a atuar quando nós já tínhamos desaparecido. O resto tu sabes.
O problema é que a tua mãe não deixou mais nada que nos possa ajudar agora. E ela continua desaparecida e não sei o que é que podemos fazer. Vitória lembrou-se do coração descozido do baú da sua mãe. Nós fomos-nos escondendo por aí desde então, mas os caçadores de vampiros arranjavam sempre modo de nos encontrar. É como se estivéssemos interligados. Não será ela alguém da nossa família? Ou até uma criatura mística de igual forma? Até pode ser, mas não acho que se encaixe aqui. Esta é a parte da história que não consigo encaixar com nada. Será que relacionar esse caso com os pais do Orfeu faria mais sentido? Já agora, como é que eles estão envolvidos? Até podes achar estranho, mas é pela mesma razão que nós. Só que ele, Orfeu, já sabia de tudo. Não precisou de feitiços de obliteração. Isso quer dizer que eu e ele somos pessoas especiais ou algo do tipo? Sim. Porquê e como? Longa história. Já chega por hoje. Damien levantou-se. Mas pai... Preciso de ir falar com Laurent e o Jasper. Falo contigo depois. Precisamos ainda de saber o que é que vai acontecer quando fizeres 17 anos. Está bem. Damien juntou-se aos seus irmãos e Vitória foi ter com Orfeu. Estás melhor? Vou ficar. O que é que se passou? Um tiro e má pontaria. Vitória observou a ligadura de Orfeu e desejou que ele melhorasse depressa. Surpreendentemente, Orfeu sentiu cócegas e tirou a ligadura. A sua ferida estava quase curada. Mas como é que... Ele olhou para Vitória, cuja cara expressava surpresa e um certo medo. Tu fizeste isto? Eu só... Laurent, Damien, é mesmo ela? Laurent e Damien olharam para Vitória meio surpresos. Vitória sentiu uma certa pressão no ar. Vão querer explicar-me isto? Senta-te primeiro. Capítulo 15. Feiticeiras e vampiros. Laurent. Lembras-te do que te disse, que ainda não era a altura de saberes? É que o teu pai acabou por revelar ao falar no feitiço que a tua mãe te lançou. Bem, aqui em Suderges vivem sereias, príncipes e princesas, monstros e vampiros e feiticeiras. A nossa família é constituída por vampiros e feiticeiras por junção, por matrimónio ou afinidade. Sim, afinidade do género sugar sangue e ficar unidos para sempre. Os Thanos são feiticeiros e os Manson são vampiros, amaldiçoados. E os Hades? Vampiros? Sim, e quando há junção de vampiros de famílias especiais e humanos comuns, a descendência, se for vampira, vai brilhar à luz do sol, não sendo mortos por ela. E que mais tipos há? Há o tipo vampiro feiticeiro, humano feiticeiros, como tu, sereias vampiro, vampiros de famílias amaldiçoadas, feiticeiro-chefe ou vampiro-chefe. E características sobre eles. Humano feiticeiro é uma pessoa normal a que foram atribuídos poderes. Vampiro feiticeiro é normalmente um feiticeiro que é transformado em vampiro ou o contrário. Vampiro a quem são atribuídos poderes e sereias vampiros, que são vampiros normais, só que aquáticos. Estes três podem ser mortos com sol, alhos, prata ou água benta e alguns têm a particularidade de não serem das trevas e poderem expor-se ao sol. Há mesmo plantas que ajudam a cobrir a cintilação da pele dos vampiros solários. O Orfeu usa. Normalmente os das trevas são cruéis e sem alma, e os que são da sombra e não das trevas são reservados e não costumam expressar muitos sentimentos. Agora, a classe dos vampiros amaldiçoados é aquela em que eles são alérgicos a tudo e por isso não podem aproximar-se de nenhuma das substâncias que citei. São aqueles que são separados de todos os outros vampiros, por algum erro dos antepassados que ainda estejam vivos. Isso também os torna mais perigosos. Vampiros ou feiticeiros-chefes são os escolhidos para serem representantes da sua comunidade, como se fossem presidentes. Assim que recebem o mérito de o ser, a sua forma corporal pode mudar. Por vezes muda só o cabelo, outras é só os olhos. Parece que sempre que eu acho que já descobri tudo, há sempre mais alguma coisa a ser dita. Está quase tudo, mas é muito sobrecarga em cima de ti. Não podemos atirar-te tudo como se fosse uma granada. Acho que é mais uma bomba atómica. Mas ainda não me disseram o que é que eu e Orfeu vimos na floresta. Isso... Não queiras saber de tudo. Pronto, está bem.
Vais vê-lo novamente quando fizeres 17 anos. Daqui a uma semana. Passa tão depressa o tempo. Sim, pois é. Com licença. Onde vais? Arejar a cabeça. Encontra-me quando quiseres. E saiu. Damien e Laurent continuaram com a sua conversa juntamente com Jasper, embora esse não se envolvesse muito. Orfeu vestiu a sua camisa e saiu também. Encontrou Vitória no hall de entrada a olhar para a janela. Hey! Vitória olhou para ele e voltou a olhar para a janela. Orfeu aproximou-se. Demasiada informação para assimilar. Seria bom relaxares um pouco e esqueceres isso, nem que fosse só por um dia. Provavelmente. Orfeu colocou a sua mão no ombro de Vitória e a vontade de mordê-la foi imensa, mas conteve-se. Não podia cometer tal erro. Ficou apenas a olhar para as vastas florestas da ilha de Suderges, que se podiam observar pela janela. Ficaram assim durante um bom tempo, ambos a pensar em como as suas vidas seriam no futuro, após estar tudo acabado e descoberto. No dia seguinte, Vitória acordou ainda a pensar no assunto do dia anterior. Acreditar no que ela era custava, mas não é que ela não gostasse. Pediu ao Orfeu que viesse ter com ela. Queria saber se ele sabia alguma coisa. Tu deves saber mais do que eu. Por isso, não saberás tu o que é que viste na floresta? Claro que sei, mas se te dissesse agora não teria piada. Não dizer-me é que não tem piada. Deixa de ser curiosa e deixa que o tempo passe ao seu ritmo. Eventualmente vais saber de uma forma ou de outra. Só acho que vamos ter de pensar no futuro antes de tu descobrires a verdade. Que futuro? Nem sequer é importante. Na verdade, até é, mas é melhor não te pressionar por enquanto. Vamos pensar nisso quando chegarmos lá. É melhor. Devíamos começar a preparar-nos para a batalha. Falas disso como se fosse algo altamente perigoso e trágico. E vai ser? Acho é que ainda não tens bem a noção. E achas que tu próprio já estás pronto? Não. Quem sabe se estarei? Que as divindades supremas estejam do nosso lado. Então é isso? Não podem confiar tudo o que têm em divindades que nem sabem se existem? Cada um é que sabe naquilo que acredita. E de qualquer forma, é óbvio que temos de nos preparar. Uma semana é muito pouco. Melhor do que nada. Orfeu mantinha sempre o seu ar altivo e reservado, num tom de desinteresse. Vitória, pelo contrário, demonstrava-se preocupada. Amanhã começamos o treino. Como planeado, a família de Vitória, mais Orfeu e a sua mãe, reuniram-se para começar com o treino. Não acordaram Vitória. Damien e Laurent comandavam o treino. Muito bem. Se alguém ainda estiver com dúvidas do porquê da batalha ser no aniversário da Vitória, eu vou explicar. Como nesse dia é a eleição do novo chefe vampiro e feiticeiro, a chefe dos caçadores de vampiros vai sem dúvida aparecer na floresta para encontrar o santuário onde estão todas as informações sobre vampiros e uns extras para os chefes escolhidos. Segundo um dos recrutas, eles só querem destruir o Armando, mas não sabemos se é isso mesmo, por isso aqui está o esquema. Nós todos, exceto Vitória e a Bella, vamos em patrulha até ao santuário e ver o que acontece. Bella, tu vais ficar com Vitória e lanças um feitiço de proteção à volta da mansão. Não seria melhor levá-la convosco? Não, porque ela é a escolhida. E o Orfeu também, e ele vai. Nós precisamos dele aqui. Além disso, ele já lutou outrora com caçadores de vampiros. A Vitória nunca lutou com ninguém. Acho que é justo. Antes de se ir embora, Bella virou-se para Jasper. Vê lá se pões esse corpo em forma. Já há muito tempo que não lutas com ninguém. Jasper observou o seu abdômen e os músculos dos braços. Coisa era certa, já não era o que antes fora, mas estava razoável. Acho que podemos começar com o treino, mas não é muito seguro ir lá para fora. Acho que sei um sítio para treinarmos. Sigam-me. Devíamos acordar a Vitória? Não. E durante o tempo que tiveram, treinaram o mais que puderam, até que chegou a véspera do dia do aniversário da Vitória. É amanhã. Estejam no vosso melhor. Capítulo 16. Digladio. As caçadoras de vampiros reuniram-se cedo no centro de cada reino de Suderges. Como é que elas sabiam que o Digladio ia ser nesse dia? Perguntar-se-lhes-ia. A verdade é que só ia ser uma batalha, pois os Manson, os Stan e os Ates iam proteger o santuário vampírico, e com isso haveria luta. Amaryllis. Muito bem.
Já sabem o porquê de aqui estarmos. O santuário é por ali. Dirigiram-se então para um esconderijo perto do santuário, para poderem observar os outros passageiros de perto. Nesse momento, na mansão preparavam-se também para o que vinha. Estavam todos prontos. Tinham armas e bons fatos protetores. Arachna não tinha armas, pois ia usar a sua magia. Jasper tinha uma faca e uma pistola. Damien tinha um arco e flecha e uma pistola. Orfeu tinha uma pistola. Laurent tinha uma faca. Bella ia ficar a guardar a mansão e a garantir que Vitória não fugisse. Damien. Segundo o livro de vampiros, nós temos de estar perto do santuário quando o sol se puser. Arachna. Faltam cerca de 3 horas até lá. Laurent. Temos tempo. A Vitória ainda está a dormir, certo? Bella. Sim. Lancei-lhe um feitiço para tal. Damien. Muito bem. Podemos ir então. Saíram então da mansão e caminharam até ao local onde deveria estar o santuário. Atravessaram por um caminho cheio de árvores e com poucas ervas no chão. Pelo caminho, pareceram ser perseguidos. Orfeu, que ia atrás, reparou em sombras a esquivarem-se pelas árvores, mas não disse nada no início. Mas começou a ver cada vez mais, só que já era tarde. Estamos muito perto. Amaryllis. Perto o suficiente. O vosso percurso acaba aqui. Amaryllis e os caçadores de vampiros apareceram de súbito à frente deles. Amaryllis, sua bruxa! Sou feiticeira, mas não sou bruxa. Ai, o que é que queres? Justiça, ou seja, quero-te a ti. Se te entregares, os teus companheiros não se vão magoar. Entregar-me por que razão? Pelos atos do teu passado. Ainda não se fez justiça. Eu não me vou render. Eu nem sequer fui injusto com ninguém. Damien tira uma pistola e aponta em direção a Amaryllis. Laurent e Arachna correram em direção ao local onde deveria ficar o templo. Amaryllis. Sigam-nas! As caçadoras de vampiros seguem os fugitivos. Poe e Reaper ficam com Amaryllis. Contigo acaba aqui, bruxa! Mas quando ele se preparava para disparar, Amaryllis aparece num piscar de olhos. Ai! Voltou a aparecer atrás de Damien e agarrou-o, fazendo-o desaparecer também. Orfeu ia agarrar-se a eles, mas Poe deu-lhe um tiro ao ar para que ele se afastasse. Como ele foi rápido, acertou-lhe num braço. Não era o previsto. Ah! Se não tivesses corrido, eu não te teria acertado. Devias ter-te afastado. Mas o tiro tinha uma solução de água benta e alho, que é altamente destrutiva quando entra em contacto com vampiros. Não é seguro ficares nem lutares. Não o podemos deixar! Mas a solução de alho e prata estava a percorrer rapidamente o sangue dele e ele começava a ficar fraco demais para lutar. Começou a desfalecer. Não! Temos de ir! Jasper pega em Orfeu e corre em direção à mansão. Nesse momento, Damien está cercado por alguns caçadores de vampiros. Vocês até me podem ter apanhado aqui, mas este não é o fim, nem o vosso triunfo. As caçadoras agarraram Damien e caminharam em direção ao templo. À medida que se aproximavam, podiam ver os vultos de Arachna e Laurent. Amaryllis. Ótimo, estamos com sorte. Virando-se para Damien. Mas onde está a nova chefe? Não devia estar aqui, assim como o outro? O que é que tu sabes, bruxa? Fica chato chamar-me sempre por esse nome, mas que seja. Eu sei muito mais do que tu imaginas. Vamos ver quanto a isso. Fez-se um breve silêncio, como se estivessem à espera de qualquer coisa. Não me vais chamar sua bruxa! Sim, era isso. Podemos continuar. Aproximaram-se dos vultos que agora se tornavam mais humanos e definidos. Amaryllis. Vamos parar aqui. Nesse momento, Jasper e Orfeu chegam à mansão. Bella abre a porta. Jasper. Ele levou um tiro. Precisa mesmo que lhe façam alguma coisa. Bella ajudou Jasper a carregar Orfeu para um quarto de modo a que pudesse descansar. Vou ver o que posso fazer. Vitória foi ter com eles ao ouvir o que tinha acontecido. Orfeu! Jasper. Eu preciso voltar. Os outros não estão seguros. Bella. Vai! Vitória e Bella observaram o braço de Orfeu. Desta vez usaram uma solução de água benta e alho muito maior. Mas eu não percebo. Não era suposto as caçadoras atirarem em inocentes. Que quer dizer? Bem, é uma longa história. Mas elas só matam culpados. Rápido! Temos de fazer o curativo antes que fique grave. Certo. Tem tudo o que precisa aqui? Falta o vinho. Eu vou buscar. Eu tive uma ideia melhor. Eu já volto. Vitória foi buscar um antídoto que a sua mãe tinha feito
ao seu quarto e voltou. Deitou um pouco no braço de Orfeu e Bella fez-lhe a ligadura. Vitória voltou ao seu quarto e vestiu o seu uniforme de batalha. Vou ter com os outros. Volto em breve. Vitória saiu rapidamente para que Bella não a impedisse. Vitória! Volta aqui! Deixe-a ir. Vitória usou a sua magia para os localizar e teletransportou-se. Apareceu por detrás de uns arbustos e observou a cena. Amaryllis. Interessante. Alguém se juntou a nós. É ela. Podemos começar o ritual. Damien. Mas o Orfeu não está aqui. Amaryllis. Não importa. Ela estar é o suficiente. Damien. O santuário ainda não apareceu. Amaryllis. É porque não estão aqui os 4 amuletos. Damien. Falhaste. Tu não sabes as minhas intenções. Então afinal andas a tramar mais do que eu pensava. Pensaste pouco e não devias pensar mais. Agora, aparece. Eu sei que estás aí. Achas que ela vai ser tola e vai aparecer? Claro que não. Eu não vim matar ninguém. Só quero justiça. Afinal, todos sabemos que és o culpado de tudo isto. Tens andado a mentir a todos e não consegues admitir. Isso é verdade? Viraram-se todos para trás e olharam para Vitória. Capítulo 17. Verdades distorcidas. Vitória estava perante uma situação de choque. Não acreditava no que Amaryllis acabava de dizer. Olhou para o seu pai e reparou que ele estava inquieto. Que mais é que sabes? Eu sei tudo. A história toda que não te contam sobre os problemas de Suderges, a razão do casamento do teu pai com ela, com a tua mãe, as verdades que ele não te disse e apenas distorceu para pequenas mentiras, quem ele realmente é e a verdadeira razão do desaparecimento da tua mãe. Já chega de lhe contar essas verdades sujas. Verdades sujas são as tuas. Não és capaz de limpar a tua própria louça e ainda estragas a dos outros. Quem és tu e de onde é que me conheces? Não é da tua conta nem tens o direito de me tratares por tu. Não sei quem és ou como sabes essas tolices inventadas, mas isso sem dúvida acaba aqui. Brusca e inesperadamente, Damien tira uma pistola de uma das caçadoras de vampiros que não o pôde impedir, pois ele disparou mesmo sem precisar de lhe tirar a pistola da mão. Laurent, Jasper, Arachna e Orfeu ficaram chocados com a cena. Enquanto a bala se dirigia a uma velocidade enorme até ao seu alvo, Vitória teve tempo de se atirar contra Amaryllis, evitando que o tiro a matasse. Antes de caírem no chão, o tiro ainda raspou no braço do alvo, mas não a magoou. Damien tentou disparar outra vez, mas para o seu furor a pistola não tinha mais balas. Sorte em Amaryllis, pois aquela bala tinha um concentrado poderoso de veneno para vampiros. Não! Como é que pudeste, Vitória? Eu quero respostas, porque nada disto faz sentido. Eu vou arriscar confiar nela. Como arrisquei confiar em ti. Ai de ti que vás! Laurent agarra-o pelo ombro. Deixa-a ir. Quanto a nós, temos muito que conversar. Damien estava enraivecido, mas decidiu concordar. A fúria e o medo que descobrissem a verdade estava à tona de si. Vitória seguiu as caçadoras de vampiros e o resto da sua família seguiu em direção à mansão. Numa parte mais sombria, o esconderijo das caçadoras de vampiros fora construído. Na verdade, nem de propósito. Elas entraram. Reaper estava à espera delas dentro do esconderijo e assim que ouviu passos, espreitou por uma abertura para ver quem era. Saiu quando reconheceu Amaryllis e o resto do pessoal. Entraram todas, ficando apenas 2 à porta para vigiar a área. O interior era nem amplo, nem espaçoso. Tinha uma mesa comprida onde estavam pistolas de todos os tipos, mas para apenas um objetivo. Havia 5 cadeiras distribuídas pelo compartimento. O mobiliário era todo de madeira, assim como o chão. Amaryllis. Senta-te, vais mesmo precisar de o fazer. Vitória obedeceu e sentou-se na cadeira que Amaryllis estava a apontar. Não sabes nada sobre mim, mas eu sei tudo sobre ti, exceto os teus pensamentos e o teu interior. Para começarmos então, já que a informação é muita, eu não sou propriamente a chefe de caçadores de vampiros, ou a Amaryllis, como os mais chegados me tratam. Eu sou a chefe das caçadoras de 2 vampiros em particular, agora só um. Só temos a intenção de acabar com o grande problema de Suderges que está a ser provocado por um vampiro em especial. Mas para ficar mais claro, eu tenho de te dizer a minha verdadeira identidade, já que este nem é o meu verdadeiro aspecto. Como diz, eu sou a tua mãe.
As caçadoras de vampiros permaneceram indiferentes, como se aquilo nem fosse uma novidade para elas. Vitória ficou séria, mas não evitou um riso. Prove-mo! Como queiras. Vou devolver-te a memória que perdeste. Como é que sabe disso? Porque fui eu própria que te atirei. Tu viste quem realmente o teu pai é e ficaste tão revoltada que não pude deixar que fizesses algo terrível. Então, é realmente a minha mãe? Sim, mas nem tudo é o que parece, principalmente acerca do teu pai. Ele é o meu pai, certo? A Maria Liz não respondeu. Mas que história é esta? Não é muito fácil de explicar, mas se fosses mesmo filha dele, herdarias a pior parte dele, provavelmente. O quê? Queres que te devolva as memórias? Depende. Elas contribuem alguma coisa para a minha felicidade? Não. Apenas para tu saberes a verdade toda. Que seja. Marilis colocou-lhe as mãos sobre a cabeça e lançou um feitiço. Vitória continuou com os olhos fechados e de repente conseguiu aceder às memórias que antes não conseguira. Distorcidamente viu seu pai a dizer-lhe para irem para a floresta e ela própria a aceitar. Ao irem até à floresta e colocarem as suas coisas perto de uma árvore, ela afastou-se e viu uma luz forte, ficando maravilhada com a vista. Chamou os pais e reparou que o seu pai ficou muito surpreso e chateado, que começou a discutir com ela por coisas sem sentido e tentou aproximar-se da luz, mas de repente vieram os caçadores de vampiros guiados pelo rapaz peculiar, Reaper, que apontava para Damien diretamente. Ele fugiu, mas antes de começar a correr, tentou tirar o amuleto de Rose, apesar de não ter tido tempo. Duas das caçadoras acompanharam-na e a sua mãe até um local resguardado das observações indesejadas, e onde já estavam Jasper e Laurent. Rose colocou-lhe o colar a Vitória no pescoço e sussurrou a Laurent que confiava neles e que deviam manter Vitória perto de Bella e que não deixassem Damien aproximar-se dela. Ela foi embora, apanhada pelos caçadores de vampiros, mudando de aspecto para o seu disfarce de Marilis. De repente, Vitória abriu os olhos. E depois? O que é que aconteceu ao meu pai? Ele fugiu, de acordo com o plano. Enquanto ele planeava o seu retorno, nós fomos planeando o resto da perseguição, que começou a decorrer pouco depois do acontecimento perturbador. Isso foi há muito tempo? Sendo que estamos em junho, foi há cerca de 1 mês e meio. Impossível! Eu não estou assim há tanto tempo naquela menção. Na verdade até estás, só que aqui o tempo é um pouco indefinido. Isso não faz muito sentido. Exato! Aqui em Suderges nada faz muito sentido. Nem o nome tem sentido. Suderges significa segredos. Foi o nome dado pelos primeiros chefes deste país, que é mais uma ilha do que outra coisa. Foi descoberta há centenas de anos. Um dia farei um percurso de norte a sul para ficar a conhecer isso melhor, mas voltando ao assunto, como é que conseguiste casar-te com o meu pai, se sabias como ele era? Eu não sabia no começo. Pouco depois de nos casarmos é que eu soube que ele era das famílias amaldiçoadas, mas eu achei que ele não fosse mau e comecei a planear o que fazer caso que ele quisesse ter filhos. Conheci a família dele 1 ano ou 2 antes de casarmos e eles foram sempre pessoas ótimas e o Damien não era mau nem agressivo, mas insistia sempre em falar sobre as famílias amaldiçoadas e chefes. Ele falava muito dos amuletos mágicos dos chefes. Ele até me tentou envenenar a pensar que isso era o que o ia fazer herdar o poder ou a mudança de faixa etária. Ele também nunca falou muito em ter filhos, ele era mais do só nós os dois. Então, o amuleto que me deste é este? Vitória tirou o amuleto do pescoço que costumava guardar por dentro do vestido, pois chamava demasiado a atenção. Sim, espero que o tenhas guardado bem. Guardei. Para que serve, afinal? É um símbolo de poder e reforça a tua energia, assim como os dons que tiveres. E se eu perder? Não o farás, confia em mim. Já foi algum perdido? Sim, mas voltam sempre a ter dono. Isso tem alguma coisa a ver com as famílias amaldiçoadas? Até tem. As famílias amaldiçoadas são aquelas em que a ascendência antiga cometeu erros que os descendentes pagam por gerações e gerações. E não há maneira de anular isso? Fazendo uma boa ação ou acabando com a descendência de vez. Fazer uma boa ação não deve ser difícil. A boa ação aqui é relativa. Eles até nem entrariam na lista se o Armando estivesse morto. E a boa ação é matá-lo? Acho que não. Não te preocupes com isso, agora, de qualquer forma. Está bem. Falta-me saber uma coisa. Diz. Quero ver-te novamente.
Eu percebo, mas não sei se é boa ideia. Eu não acredito que sejas uma impostora, mas quero provas. Sabes que se eu fosse uma impostora eu me podia transformar naquilo que quisesse. Mas eu sei que não vais. Há uma coisa que eu sei, que se fores a minha mãe tu tens de ter. Muito bem. A Maria lhe estirou a varinha mágica do bolso e com um gesto, uma luz gerou-se à sua volta e num segundo ela era novamente Rose Tano, tão conhecida. Era um tanto mais alta que Vitória, tinha a pele morena e o cabelo preto com madeixas místicas. A característica que só Rose tinha estava mesmo lá no sítio certo. És mesmo tu! Vitória não abraçou Rose nem chorou ao vê-la. Estava feliz por ter a mãe de volta, mas reagiu com alguma indiferença. Seria bom irmos até à mansão para pormos a conversa em dia. Eu ainda não estou a perceber muito bem esta história. Já vais ficar a saber assim que chegarmos à mansão. E saíram do esconderijo rumo à mansão, acompanhadas por Paul. As outras caçadoras ficaram à livre por ali. Enquanto isso, na mansão, estava a haver uma conversa um pouco violenta. Como é que pudeste? Apesar de sermos uma família amaldiçoada, nunca pensei que fosses fazer isso para te livrares do teu próprio destino, sacrificando-o de outras pessoas. Percebe a minha parte também, não achas? Não temos culpa de ter este destino. Eu só achei que teria chances. Chances de quê? A maldição flui no sangue da nossa família. E se isso for apenas um mito, como é que podemos saber se é verdade ou não? Tu sabes como? As famílias amaldiçoadas não podem tocar em nenhum dos amuletos dos chefes de cada reino de Suderes e muito menos entrar no templo quando são coroados os chefes. Alguém já experimentou? Não, mas eu tenho a certeza de que ninguém pode fazer isso. Então deixa-me ser o primeiro, porque eu não aguento este destino. Mas valia ser expulso daqui, para um sítio em que não fizessem a distinção entre nenhum tipo de pessoas, já que não conseguimos encontrar o Armando. Este é o nosso lugar. Nesse instante bateram à campainha. Eu vou abrir. Vitória e... Rose? Há quanto tempo, Bella? Deram um abraço rápido as duas e entraram. Damien. Rose? Impossível. Tu estavas morta. Gostaste da partida? Qual partida? A Maria Liz não te vai atormentar mais, mas vou eu. Tu disfarçaste-te. Já que estás a revelar enigmas, conta lá como é que a Vitória não saiu de uma família amaldiçoada. Estou curioso. E quem é que tem o amuleto do chefe? Não o conseguiste encontrar, não foi? Nem a verdade acerca de tu não seres pai nenhum. Se eu não sou o pai de Vitória, então quem é? Fez-se silêncio por alguns segundos. Aracna. Eu ajudei a Rose a fazer um feitiço. Orfeu. Também estás envolvida nisto? Não posso crer. Aracna. A Rose é uma boa amiga minha e eu ajudei-a. Damien. Justo, eu confesso. Vitória. Então o pintor das fotos que vi nos baús deve ser algum de vocês? Oh, as fotos. Foi o Abstinêncio. Ele costumava pintar todos os momentos. Vitória entre dentes. Como é que eu nunca tinha pensado nisso? Virando-se para Damien. Porquê é que estás nas famílias amaldiçoadas já agora? Há uns séculos atrás, o antepassado da nossa família declarou guerra ao próprio filho e os estragos da batalha foram notáveis. Ele perdeu-a e deixou de ser chefe. Ele tornou a entrar na lista das famílias amaldiçoadas, embora ele se tivesse salvado disso anteriormente, mas a ganância foi o pecado dele. Nunca o chegaram a encontrar, mas dizem que ele foi punido, embora isso não altere o futuro da descendência. O filho dele ainda governou, mas a chefia foi escolhida para outra família. Eu achei que se casasse com uma chefe isso mudasse, mas estava errado. É preciso mais que arrependimento. Às vezes sinto que ele ainda conspira contra nós. Estas regras que temos atualmente são tudo culpa dele também. Então devíamos mudá-las. Onde é que o podemos encontrar para resolver tudo isto? No centro de Suderes, só que não há muita gente que já lá tenha ido. Dizem ser um sítio perigoso. Então, vamos ser nós a ir lá. Olharam todos para ela. Temos de esperar. Que seja. Não nos vamos esquecer da maldição que anda perto do templo, pois não? Não, vamos estar atentos a isso. Que maldição? Há uma lenda que diz que os chefes de cada reino de Suderes são atraídos por uma força para o centro de cada reino, que está interligado com o centro de Suderes, pouco antes da sua nomeação oficial. Ninguém sabe o que acontece. Eu pergunto-me o que será. Estaremos atentos. O Orfeu está incluído? Não, o aniversário de 17 anos dele já foi. Esta noite vamos estar atentos. Trancaremos todas as portas e janelas para que nada aconteça. Capítulo 18. Maldição.
Nessa noite, ninguém saiu de casa. Foram todos deitar-se cerca de 1 hora antes da meia-noite. Orfeu ficou com Vitória para se vigiarem um ao outro. Vitória estava ansiosa. Estás inquieta? Quem sabe o que pode acontecer? Quanto a ti, não sei. O que é que te aconteceu a ti? Bem, sonambulismo foi o começo. Sonhei com uma luz que me levava para um lugar incrível. Era tudo muito bonito, mas na realidade eu ia cair numa armadilha. Uma tentação. Suderges têm testes estranhos para os chefes. Dizem que é para saberem se os escolhidos são dignos do trono. Estranhamente, a luz levava-me para uma parte mais densa da floresta, mas durante o caminho tropecei numa raiz de árvore que me fez acordar de dor. Vi uma luz vermelha entre as árvores e fiquei sem saber se deveria continuar. Quem sabe o que poderia acontecer? Dizem que os testes nunca são os mesmos, dependem da pessoa, dos gostos pessoais. Quem é que criou esses testes? Não podem ser da ilha. Há quem diga que foram os antigos chefes a fazê-lo. Outros dizem que são coisas naturais. Tu disseste que viste uma luz vermelha, certo? Onde é que estás a querer chegar? Estou com uma suspeita. O Jasper já tinha comentado que seu avô, o Armando, que foi inclusive a chefe, tinha posto umas leis desgraçadas. E achas que ainda estão de pé? Existem possibilidades, porque ele nunca foi destruído, caso contrário a maldição não estaria de pé, alegadamente. Muitos tentaram encontrá-lo, mas não conseguiram. Não vale a pena, nós vamos ser os novos chefes em breve, de qualquer forma. Não importa, isso não acaba com os problemas das famílias amaldiçoadas, ou os de Suderges. Em algum sítio ele deve estar. E se Orfeu interrompeu-a? Para que há tantas questões sobre as leis agora? Oh, já sei, vais ser uma ótima chefe, é um sinal. Pois, que grande sinal. Ouviu-se o relógio bater 23h30. 30 minutos até o teu destino terrível. Vitória olhou para ele levantando uma sobrancelha com uma expressão reprovadora. Eu paro? Como queiras. Mas quem sabe o que te vai acontecer? Orfeu. Ok. Eu vou dormir. Vitória não se queria deitar, mas estava receosa que também ficasse sonâmbula. Decidiu espreitar pela janela para ver algo fora de comum. Conseguiu mirar uma luz vermelha, alguns a piscar. Já começou. Continuou a olhar. Viu que a luz vinha de perto do centro de Suderges, mas de uma parte mais espessa da floresta. Tal como Orfeu disse, a luz tornava-se cada vez mais forte. Parecia que alguém pedia ajuda. Poderá ser ele a pedir ajuda? Quantos é que ele já apanhou? Se ele me apanhar, pelo menos eu posso saber o que é que aquela luz esconde. Mas seria arriscado. Não se sabe o que pode acontecer. Faltam menos de 30 minutos. Eu não posso adormecer agora. De repente, ela viu uma luz ofuscante a bater no vidro e fechou os olhos. Ao voltar a abri-los, viu Orfeu mesmo por detrás dela, a dar-lhe a mão. Vem. Orfeu? Orfeu pegou-lhe na mão gentilmente e sempre a sorrir conduziu-a para fora da mansão. Abriu as portas como se nunca tivessem sido trancadas. Algumas janelas apareceram abertas e a porta de entrada estava encostada. Como é possível? Disseram que manteriam tudo fechado. E o Orfeu, se sorriu alguma vez, não foi de todo um sorriso destes? Ele nunca demonstrou felicidade deste tipo. Vamos para um sítio onde todos os teus sonhos se vão tornar realidade. Vitória tentou largar a mão de Orfeu, mas então percebeu que aquele Orfeu era só uma ilusão. Ficou em pânico. Não sabia o que fazer. Era de noite e não estava sozinha. A ilusão de Orfeu continuava a empurrá-la para perto da luz vermelha. Em pensamentos. Não posso irritar a ilusão. Pode ser ainda pior. Mas eu não posso ser arrastada para onde ela me quer levar. Em breve, tudo o que sempre quiseste vai ser real. Basta cederes à força do chefe todo-poderoso. Quem é ele? Em breve o verás. Não te apresses. Já estavam longe da mansão e a densa floresta aproximava-se a cada passo que dava. Vitória pensou que seria o seu fim. Entraram na floresta e cada árvore parecia mais medonha do que a outra, mas todas com um ar tétrico e triste. A luz vermelha estava tão perto que sentiu o seu corpo gelar, apesar do calor aumentar cada vez mais. Viu uma sombra no local onde a luz começava. Virava-se lentamente. Vitória destruiu a ilusão com um feitiço e correu para longe da floresta o mais rápido que pôde. Queria acreditar que tudo era um sonho. Estava sozinha e sem luz alguma para a guiar.
Ela parou de correr quando as suas pernas cederam ao cansaço. Sentou-se por baixo de uma árvore e chorou baixinho. Começou a chover. Não sabia o que fazer nem a direção de casa. Viu a luz desvanecer lentamente e ficou intrigada. Sentiu tanto medo que receou ser o seu fim. Desejava tão ardentemente que tudo fosse mentira. Ouviu passos ao longe e luzes aproximarem-se. Rezou para que não fossem inimigos. Ao ver que as luzes se aproximavam cada vez mais, perdeu o controle e acabou por desmaiar, de terror. Meu senhor, não foi imprudente vir para aqui de noite sozinho? Bem, sim, mas sinto que há alguém que precisa de ajuda agora. Vejo aquela luz todos os anos e temos que acabar com ela. Continua a sugar também a nossa gente e ninguém sabe para onde. Mas, meu senhor, não seria mais prudente deixar os seus guardas fazerem o serviço? Todos os reinos deviam colaborar, já que a luz aparece na margem de todos eles, no centro de Suderes. Meu amigo, eu sinto que devo fazer isto. Ei, olha, está ali alguém. Oh céus! O príncipe aproximou-se da árvore onde Vitória estava. Está viva, mas não está acordada. Temos de a levar para o castelo. É arriscado, não? Não se sabe quem ela é e que criatura será. Logo veremos. Fim do ato 1. E enfim, chegamos ao final do ato 1. Eu espero que não tenham ficado demasiado curiosos para o ato 2, que não tenham gostado demasiado desta série. Tenho 2 esclarecimentos finais a fazer. Primeiro, o Reaper afinal era assim assustadiço ou como era? Ok, elas tinham o disfarce mauzões, como a Paul disse, então o Reaper fingia ser assim dos Shreks e assustadiço, mas no fundo não era. Na realidade, não. Ele é um dos principais caçadores. E o segundo esclarecimento é sobre a ilusão do Orfeu. Porquê aquele sorriso, porquê aquela gentileza? Pronto, é o tal. Está relacionado com os gostos pessoais. Vitória queria que o Orfeu fosse assim mais gentil, então a ilusão era para a convencer. Só que, claro, ela desconfia porque este não é o Orfeu que eu conheço. Opinião pessoal. Eu nem sei se gostei, nem se não gostei, mas sei que estaria muito curiosa para ver como é que eu teria feito em 2020 todas as cenas destes capítulos. Eu até estava a ler e já a imaginar todas as maneiras possíveis de eu tornar os episódios dinâmicos e seria incrível se eu tivesse gravado. Mas pronto, eu acho que não teria valido a pena, era esforço em vão. Ainda assim, pronto, espero que tenham gostado. Tem vários erros, espero que perdoem nesse aspecto. Não revi o roteiro, nem vou rever, mas pronto, penso que dá para perceber para aqueles que queriam saber o final. Vemo-nos num próximo vídeo.